Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos momentos mais turbulentos, mais decisivos e, eu diria, mais fascinantes da história do Ocidente. Vamos falar da grande crise teológica que simplesmente sacudiu o século IV da era cristã. Sabe, a gente costuma pensar que debate teológico é coisa de seminário, né? Algo meio acadêmico, longe da vida real. Mas olhem, o que vamos explorar aqui é a prova de que ideias, e principalmente ideias sobre Deus, têm um poder imenso de redefinir impérios e de moldar o rumo da civilização. A controvérsia que a gente vai estudar não foi uma simples briga de intelectuais. Foi, no sentido mais profundo que possa existir, uma verdadeira batalha pela alma do cristianismo. Um esforço gigantesco para forjar a identidade de Jesus Cristo numa linguagem que pudesse atravessar os séculos. E as decisões que foram tomadas lá atrás, em meio a exílios, intrigas de palácio e concílios super acalorados, elas não ficaram no passado, não. Elas são o alicerce da fé de mais de 2 bilhões de pessoas hoje e definiram o que a gente entende por ortodoxia cristã. E para a gente ter uma ideia do tamanho do drama que foi tudo isso, vamos começar com essa frase aqui. Uma frase forte e, de certa forma, bem enigmática de São Jerônimo. Ele escreveu isso lá por volta de 379, mais de 50 anos depois do famoso Concílio de Nicéia, que em tese deveria ter colocado um ponto final na questão. Jerônimo, que era um dos maiores intelectuais da sua época, olhou para o cenário e o que ele viu? Ele viu a posição teológica que depois seria condenada como a maior de todas as heresias, o arianismo, não como uma coisa de um grupinho isolado, mas como a visão que dominava boa parte do Império Romano. Essa citação nos joga bem no meio de um paradoxo. Como é que isso foi possível? Como que a ortodoxia, a tal da fé correta, pôde parecer por tanto tempo a posição de uma minoria defendida por uns poucos teólogos que viviam exilados? O que estava em jogo de verdade no século IV, para além daquela história simplificada que a gente aprendeu? É para desvendar esse mistério que a gente começa a nossa jornada de hoje. Então, para a gente não se perder nesse caminho tão complexo, nosso percurso vai ser o seguinte. Primeiro, na introdução, vamos desmontar aquela narrativa tradicional de heróis contra vilões para mostrar a complexidade da coisa toda. Depois, a gente vai direto para o coração da briga, onde vamos ver que o conflito era, na verdade, uma crise de interpretação da Bíblia, uma crise de exegese. Na terceira parte, a gente foca no estopim de tudo, o confronto lá em Alexandria entre o presbítero Ário e o bispo dele, Alexandre. Em seguida, vamos analisar o Concílio de Nicéia, não como um fim, mas como o começo de uma fase ainda mais quente do debate. A gente vai mapear o período caótico que veio depois, a chamada Longa Guerra dos Credos. E por fim, vamos nos dedicar à figura gigantesca de Atanásio de Alexandria, que foi o verdadeiro arquiteto da ortodoxia nicena. Vamos lá então para a nossa primeira sessão. A primeira coisa que a gente precisa fazer, e isso é fundamental, é suspender, pelo menos por um tempo, aquela versão da história que a maioria de nós ouviu na escola ou na catequese. A pesquisa histórica mais recente revelou um cenário muito mais complexo, muito mais sofisticado teologicamente e, sinceramente, muito mais interessante do que aquela velha historinha de mocinhos e bandidos. A narrativa padrão que dominou o imaginário por séculos parece até um roteiro de filme. De um lado do ringue, a gente tem Ário, o presbítero de Alexandria, carismático, mas pintado como o vilão, que por orgulho teria dito que Jesus era uma criatura inferior a Deus. Do outro lado, o jovem e corajoso Atanásio, o herói, o campeão da ortodoxia, que teria defendido sozinho a divindade de Cristo contra tudo e contra todos. E o grande clímax dessa saga seria o Concílio de Nicéia, em 325, onde a verdade teria vencido e a heresia sido esmagada. É uma história ótima, bem clara, com o bem e o mal bem definidos. O único problema é que ela é uma grande simplificação, uma construção feita depois pelo lado que venceu. A realidade histórica, Allen, é bem mais bagunçada e, por isso mesmo, mais fascinante. Primeiro, essa ideia de um movimento ariano todo organizado, isso não existia. O que havia era uma coalizão frouxa, como diz o teólogo John Beer, de pensadores, a maioria do Oriente, que tinham preocupações em comum, como defender um monoteísmo radical, mas que nem se viam como seguidores de Ário. Segundo, isso aqui surpreende muita gente. A palavra que virou símbolo de Nicéia, homoousios, que significa de mesma essência, foi recebida com uma desconfiança enorme. Depois do concílio, ela foi simplesmente evitada por quase 20 anos, até mesmo por Atanásio. Ela não era o grito de guerra que a gente imagina. Terceiro, o termo ariano foi uma ferramenta de debate, uma arma retórica, usada de forma brilhante por Atanásio para colocar um monte de gente diferente no mesmo saco e desqualificar todo mundo. E por último, o lado niceno também não era um bloco unido.
um dos maiores defensores de Nicéia, um tal de Marcelo de Ancira, acabou sendo condenado como herege por outros bispos que também eram pró-Nicéia. Era um emaranhado de teologia, política e rivalidade pessoal. Essa citação aqui é absolutamente reveladora. Ela veio de uma carta de um grupo de bispos orientais para o bispo de Roma, lá por 341. Eles estavam sendo chamados de arianos, e a resposta deles é de uma indignação genuína. A lógica deles mostra como a cabeça do pessoal funcionava na época. Era uma lógica de hierarquia. Como é que eles, bispos, sucessores dos apóstolos, podiam ser seguidores de um simples padre que ainda por cima tinha sido condenado? Esse protesto mostra que eles não se viam como hereges, mas como defensores de uma tradição que eles achavam mais antiga e mais bíblica do que as novidades que estavam vindo de Alexandria e do Ocidente. Eles se viam como os conservadores da história. Isso nos obriga a repensar todos esses rótulos. E com isso a gente chega à conclusão fundamental desta primeira parte, que foi resumida de forma brilhante pelo historiador R.P.C. Hanson. Ele diz que a ortodoxia do século IV não era um pacote de verdades pronto que só precisava ser defendido. Pelo contrário, a ortodoxia foi um processo de descoberta, de busca, muitas vezes de tentativa e erro. Foi um esforço agonizante da Igreja para encontrar uma linguagem, conceitos, uma gramática que conseguisse expressar o mistério da revelação de Deus Pai e seu Filho. Os dois lados da briga estavam nessa busca. Os dois lados cometeram erros. E os dois lados, mesmo que por oposição, ajudaram a formular o que viria a ser a fé da Igreja. A fé de Nicéia não nasceu pronta em 325. Ela foi forjada no fogo por mais de 50 anos de brigas. E essa é uma lição profunda. A verdade não é simplesmente mantida, ela é sempre aprofundada, clarificada. Ou seja, a gente precisa trocar a historinha de heróis e vilões por uma visão mais complexa da sinceridade teológica de todo mundo que estava envolvido. Ok, agora que a gente já desmontou a narrativa tradicional, podemos ir mais fundo. Se a controvérsia não era só sobre a heresia de um cara contra a fé de sempre, qual era, então, o verdadeiro centro da disputa? Onde é que estava a raiz da discórdia? O argumento que a gente vai desenvolver agora é que a crise do século IV foi, em sua essência, uma crise de interpretação bíblica. Foi uma batalha sobre como se deve ler as Escrituras para entender quem é Cristo. Foi uma crise de exegese. Antes de a gente seguir, é muito importante entender bem esse termo aqui, exegese. A palavra vem do grego e significa, literalmente, conduzir para fora. É a arte de extrair o significado de um texto, de deixar o texto falar. É o contrário de exegese, que é quando a gente força as nossas próprias ideias para dentro do texto. No cristianismo primitivo, fazer exegese da Bíblia não era só um exercício acadêmico, era uma prática espiritual. O objetivo final não era só entender o contexto histórico de um salmo, mas descobrir como aquele texto de alguma forma falava de Jesus Cristo. Para eles, Cristo era a chave que abria o sentido de toda a Bíblia. A questão não era se a Bíblia falava de Cristo, mas como ela falava. E aqui está a pergunta que botou fogo em tudo. Todo mundo na época concordava que as Escrituras eram uma palavra de Deus e que falavam sobre o Filho. Todos eles se consideravam cristãos bíblicos. O problema aparecia por causa de uma aparente contradição na própria Bíblia. De um lado, você tem um monte de passagens que dão a Cristo títulos e ações que são só de Deus. Ele é chamado de Deus, de Senhor, de Criador. Do outro lado, tem um monte de passagens que mostram ele como humano. Ele cresce, sente fome, se cansa, diz que não sabe o dia nem a hora, e no fim, morre na cruz. E aí, como é que concilia isso? Como é que o mesmo ser pode ser o Criador Todo-Poderoso e ao mesmo tempo uma criatura que sofre e morre? A resposta a essa pergunta levou a dois jeitos de ler a Bíblia completamente diferentes, que, claro, levaram a duas visões de Cristo totalmente incompatíveis. Esse slide ajuda a gente a ver os dois motores de interpretação que estavam em conflito. De um lado, a exegese unívoca, usada por Ário e pela maioria dos não-nicenos. O princípio deles era simples. O Filho de Deus é um só. Então tudo que a Bíblia diz sobre ele tem que ser aplicado a esse sujeito de um jeito só, uniforme, ou seja, unívoco. Para eles, não dava para um mesmo ser incriado e criado ao mesmo tempo. Então, quando eles liam os textos que falavam da fraqueza do filho, eles concluíam: ah, então essa é a verdadeira natureza dele. A passagem de Provérbios 8:22, que na versão grega dizia "O Senhor me criou", virou a base de tudo. Se a Escritura diz que o Filho foi criado, então ele é uma criatura. O resultado? Um Cristo que não era nem Deus, nem homem como a gente. Um ser intermediário, um tipo de semideus. Do outro lado, a exegese partitiva, que foi sendo desenvolvida por Alexandre e principalmente por Atanásio. Eles diziam: calma aí, o sujeito, Cristo, é um só, mas a gente precisa distinguir os modos como a Bíblia fala dele.
Algumas passagens falam da natureza divina e eterna dele, o que eles chamavam de teologia. Outras falam da existência dele na carne, na história, o que eles chamavam de oikonomia, a economia da salvação. Para eles, a passagem de Provérbios não falava da geração eterna do filho, mas da sua encarnação. O Senhor me criou significava que o Pai formou o corpo humano dele para nossa salvação. Esse método permitia afirmar tudo o que a Bíblia dizia, resultando num Cristo que é, paradoxalmente, 100% Deus e 100% homem. Toda a briga, no fundo, era o choque entre essas duas formas de ler a Bíblia. Agora que a gente já entendeu o pano de fundo da interpretação, podemos ir para o epicentro do terremoto, a cidade de Alessandria, um dos maiores centros intelectuais do mundo antigo, lá pelo ano 318. É aqui que o conflito que estava escondido explode numa controvérsia pública, personificada no embate entre um padre muito popular, Ário, e o chefe dele, o bispo Alexandre. Para ser justo com Ário, a gente precisa entender que ele se via como um defensor do monoteísmo, a fé em um só Deus. O ponto de partida dele era bem filosófico, a unicidade absoluta de Deus. Deus é a mônada, a única fonte de tudo, o único que é anárquicos, ou seja, sem início, não gerado. A partir daí, a lógica dele seguia de forma implacável. Se Deus Pai é o único ser que não foi criado, então, por definição, todo o resto que existe tem que ter sido criado por ele. Não podem existir duas fontes não criadas, porque isso seria ter dois deuses. A consequência inevitável era que o Filho, o Verbo de Deus, por mais poderoso que fosse, não podia ser Deus no mesmo nível que o Pai. Ele tinha que ter tido um começo. Daí veio a famosa e, para os oponentes, blasfema frase dele: houve um tempo em que ele não era. O Filho, então, foi criado do nada, por um ato de vontade do Pai. E qual era o status dele? Para Ário, Cristo era a primeira e mais perfeita de todas as criaturas. Mas por ser uma criatura, ele era, por natureza, finito e imutável. Se a Bíblia o chamava de Deus, era um título de honra, por participação e não por essência. A teologia de Ário era, de certa forma, uma tentativa de deixar o cristianismo mais lógico para a mente grega da época. A reação de Alexandre, o bispo de Ário, veio de um lugar totalmente diferente. O ponto de partida dele não era um princípio filosófico sobre Deus, mas a revelação de Deus na Bíblia como Pai. Para Alexandre, se Deus é eternamente Pai, como a Bíblia sugere, então ele tem que ter eternamente um filho. A palavra pai não faz sentido sem um filho. Um pai eterno precisa, por lógica, ter um filho eterno. A lógica de Alexandre não era de causa e efeito, mas de relacionamento. O filho não é uma criatura, mas é ídios, próprio do pai. E é filho physei, por natureza, não por adoção. A existência do filho não é um ato de vontade, que o pai poderia ter escolhido não fazer. Pelo contrário, a geração do filho flui eternamente da própria essência do pai, como a luz flui de uma lâmpada. O filho é a imagem exata e idêntica do pai. Aqui a gente vê o choque de interpretações de novo. Alexandre acusava Ário de ler a Bíblia de forma seletiva, só olhando as passagens de humilhação de Cristo e ignorando todas as outras que mostram sua glória. O confronto entre os dois foi uma colisão frontal de duas formas de pensar Deus e de ler a Bíblia. E essa briga, que começou em Alexandria, se espalhou como fogo por todo o Oriente, forçando o imperador Constantino a intervir. Constantino tinha acabado de unificar o império politicamente e agora havia uma divisão religiosa ameaçando tudo. Ele agiu como um bom estadista. Convocou no ano 325, na cidade de Nicéia, o primeiro concílio ecumênico de todo o mundo da história da Igreja. O objetivo era claro: paz e unidade. Só que a solução que eles encontraram em Nicéia, um novo credo, em vez de apagar o incêndio, acabou jogando mais gasolina na fogueira. Começava ali um novo ciclo de controvérsias que duraria mais de 50 anos. Para a gente entender a briga que veio depois, a gente precisa olhar com atenção para as palavras que o concílio escolheu. Esse slide destaca as 3 principais cláusulas anti-ária do credo. Cada uma foi pensada para refutar um ponto específico dele. A primeira, o filho é da essência do pai, ectes osias tu patros. Isso era uma resposta direta a Ário, que dizia que o filho veio do nada. A segunda, gerado, não feito, genetentá ou poetenta. Isso criava uma distinção crucial. Fazer é criar algo externo, gerar é dar origem a algo da mesma natureza. E, por fim, a mais famosa e mais explosiva de todas, o filho é consubstancial com o pai, homoousion tu patri. Essa palavra, homoousios, significa que o filho compartilha a mesmíssima essência divina que o pai. Pai e filho são, na sua divindade, uma única e mesma coisa. Era um nocaute na teologia de um Cristo intermediário. Então vem a grande pergunta que intriga os historiadores. Se o homoousios era a expressão perfeita da fé, por que tantos bispos rejeitaram essa palavra com tanta força nas décadas seguintes? Porque uma palavra que era para unir acabou dividindo ainda mais.
A resposta para isso nos diz muito sobre como a galera pensava a teologia naquela época. A resistência ao homoousios tinha basicamente 3 motivos. Primeiro, e talvez o mais forte, não era uma palavra da Bíblia. Para muitos bispos, definir a fé com uma palavra da filosofia grega era uma inovação perigosa. Segundo, a palavra tinha um passado meio sombrio. Uns 60 anos antes, um bispo chamado Paulo de Samosata tinha sido condenado como herege e a acusação era de que ele usava o homoousios para dizer que pai e filho eram a mesma pessoa sem distinção. A palavra já tinha um cheiro de heresia. E isso nos leva ao terceiro motivo, o medo do sabelianismo. Sabelianismo era a heresia que confundia o pai e o filho. Para muitos bispos do Oriente, que defendiam com unhas e dentes a distinção entre pai e filho, o homoousios parecia apagar essa distinção. Dizer que eles tinham a mesma essência soava muito parecido com dizer que eram a mesma pessoa. Então, longe de ser um ponto final, Nicéia e seu controverso homoousios foram o ponto de partida para um capítulo ainda mais complicado da crise. E agora a gente entra no período mais caótico de todo esse debate. Os 50 anos depois de Nicéia, de 325 a 381, não foram de paz, não. Pelo contrário, foi uma época de uma turbulência política imensa, com imperadores se metendo na briga, bispos sendo exilados o tempo todo. Atanásio, por exemplo, foi exilado 5 vezes. E uma verdadeira fábrica de concílios e credos rivais. Foi o que os historiadores chamam, com toda razão, de a longa guerra dos credos. Essa linha do tempo aqui nos dá só um gostinho da instabilidade da época. Nicéia, em 325, foi só o começo. Em 341, em Antioquia, eles fizeram vários credos alternativos que, de propósito, evitavam a palavra homoousios. Em 343, um concílio em Sérdica, que era para unir todo mundo, acabou em racha. E o ponto mais baixo para a causa de Nicéia, que inspirou a frase do Jerônimo, foi em 359. Sob pressão do imperador, a maioria esmagadora dos bispos do império foi forçada a assinar um novo credo que proibia discutir a essência de Deus. Naquele momento, parecia que a fé de Nicéia tinha morrido. E no meio desse caos político, o debate teológico se quebrou em várias facções. A briga ficou conhecida como a Guerra do Iota, porque às vezes a diferença entre as palavras gregas era só uma letra, um i. Essa tabela ajuda a gente a organizar a bagunça. Tinham os homoiousios, um grupo moderado que dizia que o filho tinha uma essência semelhante à do pai, homoiousios. Aquele i era crucial para eles. Tinha os homoanos, que eram politicamente mais fortes e tinham o apoio do imperador. Eles diziam só que o filho é semelhante ao pai, homoios, conforme as escrituras, uma fórmula vaga para tentar acabar com a briga. E tinha os mais radicais, os anomeios, que diziam que a essência do pai e do filho eram completamente dessemelhantes, anomóios. Essa fragmentação toda mostra que a briga não era só arianos contra nicenos, era um espectro bem complexo. E foi nesse cenário de colapso que a figura de Atanásio se tornou decisiva. Se contra tudo e contra todos, a fé de Nicéia não só sobreviveu como acabou vencendo, se tornando o padrão da ortodoxia. Isso se deve, em grande parte, à perseverança, à genialidade e, principalmente, à profunda visão teológica de um homem, Atanásio de Alexandria. Bispo por 45 anos, exilado 5 vezes, Atanásio não foi só um defensor de Nicéia, ele foi o seu maior intérprete. Ele pegou aquela fórmula controversal e deu a ela uma profundidade e um significado que ela não tinha. E com isso, ao longo de décadas, ele foi conquistando a mente e o coração da igreja. Essa é com certeza a frase mais famosa de Atanásio, e ela nos leva direto para o coração do pensamento dele. Para Atanásio, a questão da relação entre o pai e o filho não era uma questão de filosofia abstrata, era uma questão de vida ou morte. Era uma questão de salvação ou, em termos técnicos, de soteriologia. Essa frase resume a doutrina que depois seria chamada de theosis, ou de deificação. A salvação para ele não era só um perdão dos pecados, era uma transformação real da nossa natureza, uma participação real na vida eterna do próprio Deus. E a lógica por trás dessa visão é, ao mesmo tempo, simples e devastadoramente poderosa. Para Atanásio, o nosso problema fundamental é a mortalidade, a corrupção. Uma criatura, por mais perfeita que seja, como o Cristo diário, não pode salvar outra criatura da morte. É como um náufrago tentando salvar outro náufrago. Só aquele que é a própria fonte da vida, o Criador que não foi criado, pode intervir e nos recriar, nos curar da mortalidade. Então o argumento de Atanásio é direto. Se Jesus Cristo nos salva, se a fé cristã é real, então ele não pode ser uma criatura. Ele tem que ser o próprio Deus Criador em pessoa. Negar a divindade de Cristo para Atanásio era esvaziar o evangelho de seu poder.
E como Atanásio defendia isso com a Bíblia? Ele aperfeiçoou aquele método da exegese partitiva. Primeiro, ele insistia: o sujeito é um só, Jesus Cristo, o verbo que virou carne. Não dá para dividir. Segundo, o modo como a Bíblia fala desse único sujeito é duplo. Às vezes fala dele como Deus, teologia. Outras vezes fala dele como homem, ou economia. E terceiro, o que nos ajuda a saber quando é um modo ou outro é o propósito da salvação. Porque o verbo divino sofreu na nossa carne, para nos curar, para assumir nossa mortalidade e nos dar a imortalidade dele. Esse método permitia que ele explicasse todas as passagens da Bíblia, as de fraqueza e as de poder, sem nunca dividir a pessoa de Cristo. E aqui está a genialidade de Atanásio. Ele pegou o homoousios, aquela palavra filosófica não bíblica de passado suspeito, e a redimiu. Ele a encheu de um novo e profundo significado. Nas mãos de Atanásio, homoousios deixou de ser uma palavra abstrata sobre a substância de Deus. Ela se tornou a palavra que garantia nossa salvação. Dizer que o Filho é consubstancial com o Pai era a forma mais clara de dizer que o nosso Salvador é Deus de verdade e que, portanto, a nossa participação na vida divina é real e segura. Ele transformou uma bandeira de divisão num estandarte de esperança. Ao fazer isso, ele não só defendeu Nicéia, ele a tornou indispensável. E foi essa nova forma de ver o debate, focada na salvação, que aos poucos foi convencendo os outros grupos. E assim a gente chega ao final da nossa jornada por esse século tão denso, tão decisivo. A gente viu a desconstrução de uma história simplista, a importância da interpretação da Bíblia, o choque de teologias, a briga por uma palavra e a construção de uma ortodoxia. O que a gente pode concluir, então? Qual é o legado que Nicéia deixou para nós? A gente pode resumir as principais lições em 4 pontos. Primeiro, a doutrina é um processo. A ortodoxia não caiu pronta do céu, ela foi uma conquista, resultado de muita reflexão e debate. Segundo, a exegese é o campo de batalha. No fundo de toda a grande briga teológica, tem uma briga sobre como ler os textos sagrados. O jeito que se lê define o que se conclui. Terceiro, a linguagem importa, e muito. A briga por uma letrinha, um iota, pode parecer besteira, mas para eles era uma questão de fidelidade. A precisão da linguagem guarda o conteúdo da fé. E por último, a salvação é o motor de tudo. A pergunta que movia todo mundo não era só teórica, era existencial. Que tipo de Cristo é necessário para que a salvação humana seja real? E como é que a gente traz tudo isso para nossa realidade aqui no Brasil? Nosso país é um caldeirão religioso, um mosaico de crenças e interpretações. A história de Nicéia nos lembra que esses debates quentes sobre quem é Cristo, sobre a interpretação certa da Bíblia, sobre o que é a fé verdadeira, não são coisa de hoje da internet. Isso está no DNA do cristianismo. Pensemos, por exemplo, nas discussões dentro do meio pentecostal sobre a Trindade, com grupos unicistas, ou nas diferentes visões sobre Cristo na teologia da libertação e nos movimentos carismáticos. Entender a seriedade e as motivações por trás dos debates do século IV pode nos dar uma nova perspectiva, com mais base histórica e menos polarizada, para entender as discussões teológicas de hoje. E para fechar, fica uma pergunta para a gente pensar. A fé que foi definida em Nicéia não é uma peça de museu. Ela é a gramática básica da imensa maioria das tradições cristãs do mundo, católicos, ortodoxos e protestantes. A ideia de um Deus que é comunhão de pessoas e de um Cristo que é 100% Deus e 100% homem continua moldando profundamente o jeito que milhões de brasileiros pensam sobre Deus, sobre a dignidade humana, sobre o propósito da vida. Como é que essa batalha antiga por palavras e conceitos ainda ecoa com tanta força na nossa cultura, na nossa arte, na nossa política e na nossa vida pessoal? Essa é uma questão que vale muito a pena explorar. Para quem quiser ir mais fundo, recomendo as obras A Fé Nicena, de John Burr, a pesquisa monumental de H.P.C. Hansen, The Search for the Christian Doctrine of God, e, por uma visão geral, O Cristianismo através dos séculos, de Earl Keynes. Muito obrigado pela atenção de todos.